eu acho que é importante a gente conversar para que nós que temos filhos no espectro possamos estar atentos com as pessoas da família para ajudar elas a identificar um pouco mais cedo. Para o pessoal que é profissional também, sobretudo professoras e fonoaudiólogas, que são geralmente a principal porta de entrada das crianças com risco de autismo. Né? A maioria das vezes a reclamação é meu filho, minha filha não fala, vai na fono, aí olha assim, mas não fala, mas também não olha. Não fala, mas também faz um flappingzinho, não fala, mas também anda na ponta do pé. Não fala, mas também não joga, não está comunicando de forma não verbal. Então, assim, não é só uma questão de fala, né? Então, assim, muitas vezes a fono também tem né, ou a própria professora que está percebendo sinais ali na sala de aula, né, depois do final do mundo isso vai voltar a acontecer, mas muitas vezes a gente se sente reticente de trazer esses sinais, de ser um pouco mais objetivo, de garantir que a gente encaminhe talvez para um profissional que tem mais condição de avaliar aquilo e fechar talvez um diagnóstico que permita o tratamento, enfim. Como que é isso da perspectiva do médico? Porque muitas vezes a gente reclama que não fecha o diagnóstico. E por que geralmente não fecha, Lisiane? Eu imagino que não é má vontade. Eu acho que esse abacaxi a gente descasca assim em várias por partes, né? Não tem um motivo. Né? Quando eu tive o diagnóstico do Bernardo e uma das primeiras formações que eu fui fazer foi o do EIDOS, a gente brinca, eu e a Neuza, que foi comigo fazer a formação, que na volta, no avião, a gente ficou uns minutos em silêncio, assim, e aí a gente se deu conta que cada uma estava repassando casos que gostaria de reavaliar, depois de ter feito essa formação, né? E assim, nós duas somos psiquiatras da infância, nós duas somos pessoas estudiosas que nos dedicamos a estudar diagnóstico e intervenções, e eu me dei conta de que a gente tem uma cultura muito errada em relação ao autismo. O autismo que a gente vê, o autismo que a gente aprende a diagnosticar é daquela criança não verbal que anda na ponta do pé fazendo flapping, né? Todas as sutilezas, quando a gente vai falar de autismo, quando a gente vai fazer porque esses vão ser 40% dos casos, né, Thiago? 60% dos casos a gente sabe que vai ser a questão de sair dessa dicotomia faz-não faz. Então, eu tenho falado muito isso, assim, para fazer diagnóstico de autismo, para fazer diagnóstico precoce, para a gente poder efetivamente ajudar essas crianças que têm aí uma neuroplasticidade, que têm uma possibilidade de responder às intervenções de uma maneira absurda, a gente tem que sair da dicotomia faz-não faz. Porque eu acho que essa é a primeira coisa, né? Ele olha nos olhos. Não, mas olha só, ele vai brincar com os amigos, ele quer brincar com os amigos, né? Então, a gente tem que passar a olhar para uma qualidade, para uma quantidade. E este modelo, efetivamente, a gente não teve, eu não tive na minha formação, né? E vejo que é algo muito novo, né? Vejo que é uma das coisas que mais dificulta essa questão do diagnóstico. Sim. É interessante você trazer isso como primeiro ponto dos que a gente, né, identifica como dificuldade, e eu tenho algumas colocações até para trazer nisso. Primeiro, que esses aspectos mais clássicos do autismo, eles geralmente não estão presentes quando eu tenho um bebê de 1 ano e meio. Né? O bebê de 1 ano e meio geralmente não faz ponta de pé ainda. Geralmente ele não faz flapping ainda. Esses comportamentos, a maior parte das vezes, estão e aparecem mais para frente, quando a cadeia de atrasos já está se acumulando mais. Vão aparecer geralmente por volta dos 3 anos de idade, né? Sendo que hoje já tem possibilidade, inclusive, de utilizar normas padronizadas de avaliação com EIDOS, por exemplo, para fechar diagnóstico 1 ano e meio.
Até né? antes, né? Até antes, eu vi diagnóstico sendo fechado com 12, 13 meses. O EIDUS caminhou, pode aplicar, né? A partir do momento que a criança caminha, a gente pode aplicar o EIDUS, né? Então, não existe esse... E essa é essa eu acho que é uma outra questão importante. Não existe um critério de tempo. Se tu vai ler lá os critérios do DSM, não existe. A criança tem que ter 24 meses, a criança tem que ter 36 meses. Não. Esse ano teve um artigo no início do ano da Sociedade de Pediatria, né, americana, que fez um guideline, assim, um artigo de revisão muito legal, e que ele fala exatamente isso, né? A minoria dos diagnósticos acontecem antes de 3 anos. E boa parte ainda está acontecendo lá por volta dos 6, porque se espera a gente ter um conjunto muito grande de sintomas para aí sim poder fechar um diagnóstico, né? Então, então acho que essa é uma primeira cultura que a gente precisa discutir, precisa ter um olhar diferenciado, né? De não esperar que tenha tantos sintomas que seja absolutamente inegável, né? De perceber sintomas mais sutis, que muitas vezes precedem os sintomas mais clássicos. Né, assim, a avaliação, e aí eu posso falar assim, eu trabalhei num hospital fazendo avaliação diagnóstica em Montreal também, né, durante um ano, porque lá eu já, né, atuando por lá, psicólogo também faz diagnóstico no Canadá, né, então eu estava trabalhando fazendo essas avaliações diagnósticas, e muitas vezes os sintomas dos bebês são muito diferentes dos sintomas dos maiores, né? Muitas vezes é assim, você tem um bebê de 1 ano e 4 meses, que eu já cheguei a ter bebês de 1 ano e 3, 4 meses que passaram 42 minutos brincando com o objeto, sem partilhar um olhar e sem mostrar um objeto, sem trazer um objeto para o pai e para a mãe. Quem tem uma criança típica sabe, gente, não passa mais do que 5, 10 minutos sem trazer alguma coisa para o pai e para a mãe olhar. Uma criança típica, 42, agora, não andava na ponta de pé, não fazia flapping, mas já não tinha tanto interesse social, contato visual baixo, não partilhava o interesse, não partilhava o prazer, já é mais do que suficiente para a gente ter aí um estabelecimento de um risco importante. Esse é um aspecto importante. Eu acho que existe a percepção de que os sintomas numa fase mais precoce são diferentes. São também dentro da descrição do DSM, envolvem também a comunicação social e comportamentos repetitivos e estereotipados, mas envolvem também falta de repertório, falta de busca e de orientação social, e são muitas vezes mais sutis. Eu acho que esse primeiro ponto ele é muito importante. É que eu acho que a gente tem que pensar assim, né? O que é o autismo? Né? Acho que a gente tem que partir assim, o que é o autismo, né? O autismo é uma falha no cérebro social, né? Eu brinco assim, as nossas crianças, elas não vêm com aquele programa bom de fábrica instalado, né? Aquela coisa assim, essa coisa, né, de interagir socialmente, de se comunicar, que aí é outra questão. Comunicar é diferente de fala, né? Tem muito autista que fala pelos cotovelos, né? Então, sempre brinco, fala na ONU lá, tá aquela menina, né, a Greta, que deu todo aquele discurso na ONU. Então, a fala é diferente de comunicação. O que a gente tem que perceber é que existe um sintoma central. E é dentro disso que a gente tem que avaliar, fora dessa dicotomia faz-não faz, como é que a criança se comporta, como é que ela faz, né? Então, eu avaliei essa semana uma menina pequenininha, de 2 anos, né, e meio, em que tudo é muito sutil, em que a gente ainda vem de um contexto de pandemia, né, de uma série de coisas. A família, né, teve uma extrema sensibilidade em se dar conta de que ela tem algumas características diferentes. E aí disse, olha, a gente vai ter que ser parceiro para construir este diagnóstico, para ver, então vamos estimular de tal forma, vamos avaliar um pouco melhor. Mas assim, não dá para negar que ali tem algo que não está legal, né? Mas dentro de uma qualidade, dentro de uma quantidade. Então, acho que essa é a primeira questão. A gente tem que pensar que existe um sintoma central, que o autismo é uma doença do neurodesenvolvimento. À medida que a gente vai se desenvolvendo,
as características vão aparecendo de uma forma diferente, os sintomas vão aparecendo de uma forma diferente, né? Vai depender da cognição da criança, vai depender do estímulo, vai depender do quanto ele é exposto ou não a um meio social, né? Sim. Daqui a pouco a gente tem uma criança que é pouco exposta ao meio social e que essas dificuldades não aparecem, que dentro de casa, com o pai e com a mãe, eles já sabem como é que eles se comunicam e vão dando conta disso. Então, a gente tem que refinar este olhar para isso. E aí, Thiago, tem uma outra coisa, assim, quando tu falou lá, né, que tu fazia diagnóstico em Montreal, lá, e que tu ficou olhando não sei quantos minutos uma criança. Aí eu tenho que fazer também uma ressalva aos coitados dos meus colegas que estão lá no posto, né? E que tem que atender uma criança em 15 minutos, né, gente? Assim. Não, isso é uma loucura. E aí, isso é um segundo aspecto importantíssimo, que são as contingências de trabalho que os médicos são expostos. Porque, assim, a gente tem sim que olhar o que dá para melhorar do ponto de vista de capacitação. Uma delas é isso que a gente acabou de falar. Atualizar-se em relação a espectro do autismo não são só os sintomas clássicos. Quando a criança é menor, os sintomas são diferentes e são mais sutis. Isso é um papel do médico. Agora, temos aí um papel que é de gestão de políticas públicas. E aí eu vou trazer o exemplo que eu tinha no Canadá, que era público dentro do SUS do Canadá. E aí, mais uma vez, lembrando, o que falta não é recurso, o que falta é querer alocar o recurso em tal ou tal, né? Onde é que eu vou alocar o meu recurso? O que é prioridade? Né? Então, existe uma questão de priorização. Existem pesquisas que mostram que para cada criança que você investe $60 mil em tratamento intensivo precoce antes dos 3 anos de idade, você economiza em média $3,7 milhões ao longo da vida. Isso do ponto de vista de saúde pública. Então, quando você pega para uma criança com autismo, identifica cedo, investe $60 mil em tratamento, você está economizando $3,7 milhões. Então, até do ponto de vista de gestão pública, o melhor investimento do dinheiro é em prevenção. Exatamente. Então não dá para falar que falta recurso. Na pior das hipóteses, a gente torna essas crianças funcionais, né? Exatamente. Na pior das hipóteses, a gente traz para elas uma autonomia e E na melhor, ela vai ter um emprego e vai pagar imposto. Exatamente. Que vai ajudar a pagar o tratamento dela. Se gostou do nosso Papai, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se.